Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast, mas hoje um episódio especial, que a gente tá fazendo 1 ano de podcast e a gente trouxe uma convidada também pra lá de especial. Brice, tudo bom? Ei, tudo bom? Gente, que honra! 1 ano! Tô me sentindo, assim, uma convidada privilégio, assim, platinum. Exatamente, porque a gente tem que pensar assim, quem que a gente vai trazer nesse episódio especial? Tem que ser uma convidada também especial. Ai, gente, agora já ficou uma responsabilidade, aí eu já não sei se eu tô à altura do episódio, mas vou tentar fazer valer o meu pedaço de bolo. Sim, e falando nisso, quero agradecer muito aos parceiros que deram um presente pra gente, que fizeram esse 1 ano ainda mais especial, ainda mais gostoso. A gente tem aqui o nosso parceiro, a Garoto, também mandou um kit pra gente aqui, pra gente presentear você. Você vê que é uma latinha retrô. Não, Garoto, a rainha das rainhas, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, parceiro, acreditando no nosso podcast, também a parceiraça também que tá com a gente, que veio pra cá, que acreditou, que fez esse bolo maravilhoso, a Beta Cake, que fica lá em Jardim Camburi. Sabe aquele bolo caseiro, gostoso? Esse é de quê? Esse é de chocolate com doce de leite. Você escolheu um sabor que não tem erro. Beta, já quero provar, já me sinto pronta. Exatamente, fica lá em Jardim Camburi e tem também o cupcake dela. Mas fica em Jardim Camburi, mas deve entregar em toda a Grande Vitória, né? Exatamente, tá lá em Jardim Camburi pra saber onde você pode marcar. Você viu, né? Aí já vem pra dar um merchan direitinho, já vamos fazer a entrega direitinho. Exatamente, tô aqui com a especialista nisso pra pelo gente amor fazer. de Deus! Então, assim, agradecer muito a esses parceiros que estão nesse momento tão especial, nesse 1 ano. E eu quero conversar com você também, pra saber nessa sua caminhada, como que você começou também a trabalhar nesse meio digital? Como é que foi pra você? Olha, eu acho, assim, eu tenho uma convicção que pode ser doideira da minha cabeça, tá? Fonte voz da minha cabeça, mas eu acho que as pessoas que elas trabalham com isso, assim, de verdade, eu acho que tem coisa que não se ensina. Eu sou aquela pessoa que era líder de turma, que andava... Eu acho que é essa pessoa que ela sempre teve uma coisa meio assim, né? Tem gente que gosta muito de palco, tem gente que gosta muito de bastidor. Então, acho que é meio que isso. Eu sempre fui uma pessoa que no meu meio, e eu acredito que isso é na vida, que todo mundo é influenciador dentro do seu grupo, dentro, né? E aí, nas redes sociais, eu encontrei um lugar para me comunicar, principalmente quando começaram os stories, que aí você não precisava de uma foto. Ali você podia se expressar, ser quem você é. Então, acho que a partir do momento que surgem os stories, eu consegui, assim, fui fazendo de uma forma muito orgânica, até como eu acho que é meu conteúdo até hoje, sempre busco que seja de uma forma muito natural. E algumas pessoas foram se identificando comigo e, graças a Deus, esse número de pessoas que se identificam vem crescendo. E assim, você trabalhava antes, você falou que na escola já era líder, assim, já tinha essa coisa do protagonismo, mas como foi essa transição? Assim, você falou assim, não, aqui tem uma ferramenta que vai ser o meu sustento, que vai ser minha renda, que eu vou empreender. Porque tem esse momento também da dúvida, né? Sim. Porque você fica assim, mas será que eu vou sair de um emprego, uma carteira assinada, de alguma coisa para isso? Porque todo mundo que vai empreender tem um certo receio, medo, né? Sim. Eu comecei empreendendo em outra área, né? Eu tinha uma fábrica, eu tinha uma marca de roupa. E aí, eu e o meu hoje namorado, né? Que 17 anos ele não me pediu em casamento, até hoje eu desisti, né? A gente já entrega pode cobrar ao vivo aqui. Pelo amor de Deus. Todo mundo já cobrou, isso não funciona mais com ele. Mas a gente teve uma marca de roupa. E acho que também parte disso começou, porque eu precisava na época, muito no Facebook, trabalhar a minha marca de roupa. E foi até por isso que eu comecei a estudar o marketing, comecei a estudar a questão de redes sociais. E eu precisava de comunicar essa roupa. Então, acho que muito disso começou ali. E foi ali o meu primeiro empreender, foi ali meu primeiro quebrar, depois de 8 anos de marca. Foi aquela época que teve uma crise grande, esse setor de moda sofreu bastante, e a gente tinha passado para vender para atacado, e foi uma época que tudo deu uma enxugada. Então, acho que quebrar também faz a gente muito forte para viver outros desafios no empreender. A gente fica mais medroso para algumas coisas, a gente valoriza mais o dinheiro da gente, a gente pensa mais antes de fazer, mas a gente também fica, de um certo ponto, também mais ousado, né? Então, foi ali. Nesse meio tempo também eu era rainha de bateria, na Boa Vista. Então, também essa coisa da rede social comunicava nessa época. Eu acho que foi tudo meio que junto, né? E aí, comecei a empreender quando eu fechei a marca, gerindo redes sociais, né? O que eu já estudava para a marca, fui refazer alguns cursos de gestão de mídias, de performance.
para cuidar agora, que eu já tinha feito para cuidar da minha marca, agora para cuidar de outras marcas. E comecei pequena, sozinha, depois de uns anos comecei com a minha sócia. E sempre gerando conteúdo de uma forma como faz parte de mim, né? Natural. Muito comunicativa, né? Não sou jornalista, mas sou comunicadora de nascimento. E aí, as pessoas foram, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Chega um momento que você percebe que não, né? Aqui a gente... Eu não tenho, assim, qual foi essa chave que girou, né? Da gente sair da permuta, da troca, para virar uma empresa, como hoje eu sou uma empresa. Eu não tenho muito essa... Que momento que isso girou, sabe? Mas eu sempre vi com muita seriedade esse meu negócio. No início, não pensava que se tornaria um negócio, até porque é uma profissão muito nova, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com isso, a gente ainda não sabe, a gente não conhece ninguém que aposentou. Exatamente. Né? Falou tudo. Então, é muito de sentir o mercado, de ver, e principalmente de entender que nem tudo é para, né? Como a gente vinha falando no off, né? Nem tudo é para gente, nem tudo é para todo mundo. Testando muito, que no digital não tem outra forma da gente descobrir o que dá certo e o que dá errado. Mas hoje, já há algum tempo, cada vez mais profissionalizando o meu negócio, mas eu não tenho essa... Que momento que essa chave virou, sabe? Acho que veio acontecendo de uma forma muito natural. Você falou do carnaval, a gente vai falar disso, que é um universo incrível, maravilhoso, enfim, tem bem ali muito empreendedores, né? Mas você falou de que estava ali quebrando barreiras e você estava na moda, né? E também, assim, havia, na época que você começou, um padrão, um estilo que tinha que ser daquele jeito para vender. E não entender que pessoas falam com pessoas, né? Que marcas precisam se comunicar com a diversidade, né? Você encontrou isso também, essa barreira que precisou ser vencida? Eu acho que toda mulher que empreende, principalmente uma mulher, né? Eu sou uma mulher, né? Preta, periférica, né? Que vim muito de baixo. Minha mãe me criou assim praticamente sozinha. Então a gente tem tudo isso. Eu não herdei nada. Então a gente construiu uma história, né? Como eu vim construindo, isso já é barreira demais, né? Todo dia, não é nem um leão. É de você, eu comecei desenhando em camiseta, que eu comprava a camiseta pronta, desenhando para vender. Minha mãe sempre acreditando e colocando um dinheirinho quando dava. Eu sempre estudando, eu estudava um período na escola técnica, um período eu estudava na UFES. Cheguei a começar a fazer moda na particular. Então, eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Sempre. Então, tinha essa barreira. O nome da minha marca, na época, era Ateliê Pretinha. Então, acho que essa coisa do Pretinha trouxe uma coisa de identificação, de representatividade. Então, muitas mulheres, não era uma roupa étnica, não era uma roupa feita só pensada para mulheres pretas, mas acho que essa coisa de ser uma mulher empreendedora preta, que era a cara da marca, acho que fez muitas mulheres se identificarem com a Pretinha. E durante muito tempo foi muito sucesso. A gente conquistou, eu e o Sam, a gente conquistou muita coisa com a Pretinha, sabe? E ela viveu o tempo que ela tinha que viver. Mas quando a gente fala de uma pessoa que vem do nada, né, que tem essa questão racial, a questão de ser uma mulher, não tem como não ter obstáculo, não tem como não ter coisa barreira para quebrar. E você falou que vem do lugar que você veio, né? Você fala muito, né? As pessoas se identificam muito de Taquari, de Cariacica. E moro lá, graças a Deus. Moro em Taquari. E lá também tem uma história comigo, que assim, eu não peguei, mas assim, como eu trabalhei na Rádio Tropical, e ela vem de lá, muito pertinho da minha casa. Então, assim, eu peguei, ela já estava ali na Avenida Vitória, mas as histórias todas que eles contavam era assim, ó, lá em Taquari é assim, a porta ficava aberta, o pessoal, o povo. Então, assim, é um lugar que você conviveu, na época que tinha Tropical lá, você chegou a pegar essa época lá? Cheguei a pegar essa época, morando em Taquari. E como é que foi essa sua infância lá? Então, antes, eu mudei para Itaquari com 15 anos. Então já foi na adolescência. Foi na adolescência. Porque minha mãe sempre morou de aluguel. Quando ela comprou, que ela aposentou, minha mãe é dessa época. De quando ela aposentou, que ela conseguiu comprar uma casa, ela comprou em Itaquari. Então, eu morei, mas sempre em Cariacica. Morei em Campo Grande, morei em São Francisco, morei em vários bairros, né? Aquela coisa de você mora de aluguel, um dia você mora aqui, aí o dono pediu a casa, subiu o aluguel, não dá para pagar. Então, a gente sempre viveu nessa coisa de mudar muito de casa. E aí, quando ela aposentou, ela conseguiu comprar em Taquari. Foi ali com 15 anos que eu fui para lá.
E foi jovem também que você encontrou, falando agora do carnaval, que você quis participar, que você encontrou uma escola de samba, que se identificou. Que momento que foi isso? Foi justamente quando eu mudei para Itaquari, porque não tem como. Quem mora em bairro que tem escola de samba vai entender o que eu tô falando. Quando você vê aquele sobe e desce de gente segurando fantasia, que você tá na sua casa, você escuta a bateria ensaiando, aquilo é uma vida que pulsa no bairro. Chega uma época do ano, apesar do carnaval hoje, nós estamos em julho. Carnaval, o pessoal já está trabalhando tem um tempo já, né? A escola ela não tá ali só na época que começam os ensaios, né? É um povo que trabalha muito o ano todo. Mas chega uma época do ano ali, de outubro, novembro, quando começam os ensaios, a região toda, aí não dá para falar só Itaquari, né? Boa Vista, Itaquari, Sotema, Expedito, Alto Laje, aquela região toda, ela vive isso. E eu mudei e vi esse universo. Falei, gente, eu gosto disso. Né? E sempre fui aquela menina que assistia a Globeleza e sonhava em ser a Globeleza um dia. Minha mãe sempre foi beija-flor, então a gente sempre teve coisa de assistir o desfile. E aí, quando eu posso participar disso. Comecei nos bastidores, porque eu fiz artes na UFES. Então, eu estava ali na coisa de ajudar nos carros alegóricos e tudo mais. Não tinha uma autoestima que imaginava que eu poderia ser um dia uma passista, sequer uma rainha de bateria. Eu gosto muito de falar que, cara, eu e a Boa Vista a gente desabrochou junto, né? Que a Boa Vista era uma escola muito pequenininha, com muito pouco recurso, tirava leite de pedra, com muita unha da comunidade. E quando rolou aí uma gestão estratégica, com um olhar de empresa, ela começou a dar uma guinada, porque a força da comunidade ela já tinha. Mas aí chegou ali num período, já no presidente Pantera e depois com Chumbrega, já nesse meio tempo ali de Pantera e Chumbrega, a escola ganha um fôlego, uma visão mais de empresa e começa a ir para as cabeças. E acho que foi um caminho assim que a gente fez meio separado, mas meio junto também, sabe? E você, assim, chegar a ser, fala rainha, né? Tem madrinha, tem rainha. Eu fui musa. Musa. Fui rainha. Musa e rainha, isso. E rainha de bateria, é um destaque muito grande. E tem aquelas fantasias luxuosas, né? Que aí você tá falando, como é que tem esse investimento? Tem patrocínio para fantasia? Menino, ali era no sangue, suor e lágrima, nem eu sei. Eu tinha só o sonho. As pessoas falam assim, eu tinha isso e um sonho. Eu tinha só o sonho. Era uma época muito apertada, justamente nessa época da minha fábrica, com muita dificuldade, era um sonho mesmo. Tanto que a minha, né, muitas rainhas pagam, tem rainhas não, que são da comunidade. Eu era da comunidade, mas a minha contrapartida era fazer as fantasias dos ritmistas. De todos? 120. Nossa. Na minha casa e na minha fábrica. Eu tinha uma fábrica, né, na época. Então, a gente costurava na fábrica, mas tinha toda a parte de adereçar. A minha casa, ela virava um verdadeiro barracão para fazer, ornamentar essas 120 cabeças, 120 peças, 120 de cada coisinha eram 120. E aí, o muito legal é que, assim, eu tenho muitos amigos até hoje na bateria, é que eles compravam essa briga comigo. Eles sabiam que eu não estava fazendo aquilo por nada, que era minha paga, mas ainda assim, minha casa era um barracão. Iam muitos lá em casa. Tinha uns que iam pro turno à noite, tinha uns que iam no turno de dia. E assim, eu pagava, né, entre aspas, o meu cargo. E aí, tinha também a questão da fantasia. O primeiro ano foi mais difícil de todos. Eu e o Sam, a gente já tá junto há 17 anos, né? Eu e o Sam ali na dificuldade e tudo, aí mandamos fazer a minha primeira fantasia, a gente mandou fazer no Rio, porque tinha um cara que vendia num preço que dava pra gente, mas aí quando eu peguei a fantasia, a pena era pequena, e os meus amigos fizeram uma vaquinha, aí fizeram um costeiro maior para complementar, sempre foi com muita dificuldade. Então, acho que foi isso tudo que fez esse sonho ser mais especial ainda, porque era tudo com muita dificuldade, mas era com muito amor. Na época eu tinha uma visão muito apaixonada. Sabe quando você tem um sonho e você está disposta a tudo por aquele sonho? Então eu abria mão de muita coisa. Eu abria mão da minha vida pessoal, eu abria mão de coisas que eu poderia comprar para mim, eu abria mão do meu tempo, eu estava disposta a abrir mão de tudo por aquele sonho. E foi muito bom durante o tempo que foi, sabe? Apesar de todos os bastidores. Carnaval, para quem vive ele por dentro, vê que nem todo mundo vê aquilo só amor. Aquilo é um negócio para muita gente. Tem gente querendo puxar... E não estou falando de uma particularidade da Boa Vista, não. Estou falando de como é o jogo. De carnaval, o jogo do carnaval. O jogo. Um querendo o seu lugar, um querendo o seu não sei o quê, um tentando... Já tá articulando uma outra coisa ali atrás. E aí... Então, assim...
foi muito bom porque eu realizei o meu sonho. Hoje eu olho e falo assim, caraca, que bom. E aquilo me deu um pouquinho de maldade na vida, sabe? Eu sou, até hoje, eu sou uma pessoa muito coração, nananã. Mas o carnaval, ele me formou nisso de me mostrar, cara, não é pra todo mundo que é coração. Às vezes é coração e é negócio, e tá tudo bem. Né? Saber olhar e falar assim, não, isso aqui a gente tem que ir atrás para poder entender o que a tá gente querendo. Tem que ter uma maldadezinha, sabe? Um House of Cards. Você já assistiu House of Cards? Já. Tem um House of Cardzinho que rola aqui atrás, assim, rolando. Porque é muito destaque, muito poder, muita coisa muito grandiosa. Porque assim, eu fico imaginando que como você falou, o ano todo já pensando no carnaval, terminou um ano, já estão pensando no outro carnaval. E para que, assim, se a gente para pensar, 70 minutos, né? 72 minutos de desfile, para que, então, assim, tem que acontecer naquele momento. Então é muita coisa para acontecer no... E eu digo além, você pensa, por exemplo, naquele momento era uma menina que nem, né, até quando eu fui rainha de bateria, nem autoestima eu tinha. Que não tinha nem autoestima, que estava ali financeiramente mal, estava ali correndo atrás para realizar o meu sonho, mas eu não era nada, sabe? Entre aspas, né? Não era nada. E aí quando você tá lá, você é a rainha de bateria. Aí você não é nada, de segunda a sexta você tá ali, você tem um emprego, às vezes você é maltratado no emprego, tem um emprego que você não ama, não sei o quê, mas quando você tá lá, você é o diretor de bateria. Aí você tá lá, não sei o quê, aí você não é nada, você não... Aí quando você tá lá, você é o diretor de carnaval, sabe? Às vezes é uma pessoa que tá vivendo um monte de... Mas lá é o lugar que ela é aquilo. E aí tem gente que se perde. Eu, graças a Deus, eu nunca me perdi. Porque eu acho que quando você se perde é um caminho sem volta, sabe? É meio que um... Graças a Deus, mas muita gente se perde. Acho que aquilo ali... eu tive muita disposição para realizar meu sonho. Mas tem coisas que são dos meus princípios que eu jamais estaria disposta. E chegaram a convidar você para ir para desfilar fora, enfim, porque você estava num cargo, você falou que, não me sentia bem, curioso isso, né, que você estava ali com destaque, todo mundo te elogiando, falando, nossa, você tá maravilhosa, tá linda, e você não se sentindo bem, curioso isso, Não, né? É demais. Mas isso tem muito a ver com as mulheres pretas que nasceram, tipo, igual, eu faço 40 esse ano, em 83, sabe? Era muito difícil pra gente crescer com uma autoestima legal. A gente não tinha referência, a gente não se via, a gente não estava nas campanhas publicitárias, a gente não estava sabe? A gente não estava, não tinha. Então, era a autoestima até hoje é uma questão que a gente precisa, né? Até eu hoje que me vejo como uma mulher que eu sinto que, né? Hoje eu olho para o espelho, gosto do que eu vejo, mas a gente tem que se policiar, sabe? Então imagina naquela época. A publicidade, né, que formava ali os programas de televisão, de rádio, enfim, as referências eram, a gente veio, estreou, acho, recentemente também o documentário da Xuxa, que é uma coisa muito forte ligada à infância de muitas meninas, muitos meninos, Pelo e o padrão era só aquele... branca. E outra, alta, né? A gente não tinha nem ferramentas se a gente quisesse. Nem voz, lugar. Na minha época, não tinha uma base pro meu tom de pele. Na minha época, não tinha creme que era específico para o meu tipo de cabelo. Na minha época, não tinha um tratamento em que eu pudesse manter o meu cabelo, mas era tudo muito novo. Então, assim, a gente não tinha nem ferramenta para ajudar a gente a se sentir bonita. Não tinha uma base, não tinha um creme, não tinha... Tem isso também. Isso é uma coisa que hoje o mercado percebeu, que a gente gosta, que a gente consome, que a gente... Mas que a gente viveu muito tempo em que simplesmente não tinha pra gente. Exatamente, eu estava vendo o Casemiro, né, que todo mundo falando assim, como ele foi um fenômeno na Copa do Mundo, na transmissão online, e porque antigamente também ficava muito nichado a quem fazia coisa na internet, tem uma loja de informática, tem um produto, tem um computador para vender, aí ele falou assim, mas o mercado entendeu que quem assiste a minha live pede iFood, quem assiste a minha live lava a louça, quem assiste a minha live, enfim, as marcas entenderam que as pessoas consomem outras e também elas querem, elas são diversas, né, e as pessoas precisam entender que não vivem no padrão, tem as suas dificuldades, não vive aquela vida de sonho que muitas vezes a televisão passava pra gente, né? Que tinha essa coisa da propaganda de manteiga, né? De margarina, aquela família perfeita, branquinha. O próprio Instagram. A gente viveu um momento do Instagram em que a gente queria olhar coisas
quando ele nasceu para inspirar. A gente queria olhar coisas que a gente não podia ter para a gente se inspirar e curtir porque era bonito. Mas isso tudo é, graças a Deus, em uma parte, é tão vivo que hoje a gente não quer. A gente quer se ver, a gente quer se encontrar, a gente quer ver, se ver em alguma marca, em alguma pessoa, se inspirar em algo que seja palpável. E isso é muito do que eu procuro fazer na internet, sabe? Eu acho que a gente também fez esse caminho enquanto sociedade. E aí tem até o AD Júnior também, que fala assim, como ainda as marcas... a entrega para as pessoas brancas é uma, para as pessoas pretas é outra, assim. O pagamento é diferente. Exatamente. Né? Então... O que a marca paga para uma pessoa preta, o que a marca paga para uma pessoa branca. Quantas pessoas pretas tem em uma novela ou em uma... Né? E isso, eu estava até ouvindo um podcast da Thaís Araújo, acho que era no Pod Delas, ela falando de como que durante algum tempo era feito até para que a gente competisse entre a gente. Porque se tivesse uma na novela, não ia ter outra. É aquela vaga só para uma, né? Se tivesse a Thaís Araújo, não ia ter a Juliana Alves. Então elas eram obrigadas a competir entre si. Isso é muito bom, porque isso fortalece esse sistema que exclui a gente. Porque enquanto a gente está brigando, a gente está ficando de fora. Mas aí também a gente, enquanto sociedade, foi entendendo, cara, junto a gente é mais forte. E aí que a gente vê hoje uma novela com 70% das pessoas na novela são pessoas pretas. E no nosso dia a dia, quantas pessoas pretas que a gente convive todo dia, a gente ia pra novela, tinha uma empregada, um motorista, e às vezes dava um papel de destaque de amiga da menina, né? E foi. Qual o trabalho que a gente teve que fazer? E só vem a partir do momento que a gente se une, que a gente entende que... até o Fred Nicásio falou isso. Esse é o sistema branquitude. Isso não é uma pessoa branca. É a branquitude, que é um sistema que é feito para que a gente fique aqui e a gente não consiga expandir. Eu já participei muito, assim, de eventos, enfim, audiovisuais, Rio2C e outros grandes pelo país. Quando vinha aquele momento assim, agora os diretores vão falar sempre um homem branco. É aquele, né? Então, assim, aí você olha assim, se a maioria dos diretores das empresas, das Big Tech, são todos homens brancos, né? Então, assim, como é que vai falar de diversidade? Olhar pra gente. E é aí que a gente precisa continuar falando disso, porque hoje, tem mais preto no mercado, pipipipopopô, mas e lá no cargo que decide as coisas? Quantas pessoas pretas tem lá no cargo que decide as coisas? Eu tava vendo o Denzel Washington respondendo, aí perguntaram a ele, o diretor do filme tinha que ser preto? Aí ele estava falando que é por vivência. São coisas que, quando você passa um pente quente no cabelo, a pessoa preta vai entender. A pessoa branca não vai. Só de imaginar, aquele cheiro vai vir nela, na memória dela, vai entender a referência. Então, só que se você não tiver essas pessoas lá para ajudar nessa tomada de decisão, a gente continua sendo aqui também o preto estereotipado, né? A preta raivosa, ou que é muito sensual, ou que não sei o quê, ou que só chega... Né? Até o cargo de rainha de bateria, durante muito tempo, né? No mundo todo tem essa coisa do fetiche, de ser a mulher sexualizada, de ser uma coisa que a gente vem... Né, quebrando e desconstruindo isso. E na internet você é muito única, assim, muito verdadeira, muito você mostra a sua família, você tem ali, a gente sabe da sua história, a gente se emociona junto com você, o seu processo com as suas filhas, né? Como é que se deu isso, assim? Eu queria que você compartilhasse um pouco comigo, assim, como é que se deu a chegada das suas filhas na sua vida. Cara, a chegada das minhas filhas foi... Acho que cada uma das minhas filhas teve um papel muito importante para mim. Essa coisa de ser uma mulher real sempre fui eu, porque eu não consigo fingir. Eu não consigo, fingir que eu tô bem, fingir que eu... Não consigo. E eu sempre pensei, quando eu pensava no meu conteúdo, meu marido até questionava assim, você quer trabalhar com isso, você fica aparecendo no stories assim, sem maquiagem. Eu falava, eu tenho que lembrar que lá do outro lado tem uma mulher no puerpério. Eu tenho que lembrar que lá do outro lado tem uma mulher que às vezes está passando por um tratamento com câncer. Para mim é muito fácil aparecer só maquiada todo dia. Porque se eu pegar no horário que eu tô trabalhando, eu vou estar maquiada. Só que eu gosto de acordar, gosto de dormir, para elas verem que eu acordo e eu durmo igualzinho a elas.
Ali para trabalhar eu vou me maquiar, mas a gente é igual. Se ela quiser se maquiar, ela vai ficar. Mas se ela quiser ficar sem maquiagem como eu fico, isso não tira o valor dela. Já que elas me veem numa posição que me dão valor e tudo mais, isso não tira o valor. A gente acorda assim, todo mundo acorda assim. Eu acho que isso já é um ponto que a gente se conecta. Sempre foi uma prioridade para mim. Quando eu coloco na minha bio a minha vida sem filtro. Eu não uso filtro nem um dia. Então, estou falando que está errado quem usa? Não. Mas o que hoje, eu acho que uma coisa que eu tenho muito forte, que não me faz me perder, é que eu tenho um propósito. E eu sei qual é o meu propósito. É mostrar para outras mulheres como eu que é possível. Que se hoje eu sou um case de sucesso, é porque é possível. Porque eu vim de onde milhares vieram. E aí, quando as minhas filhas vêm, a Gleice, ela já veio com 7 anos. A Gleice veio em adoção. Nós conhecemos a Gleice e entramos num processo que durou 2 anos, mas a Gleice ela veio numa situação assim, um parto demorado, né? Um trabalho, uma gestação que a gente não sabia quando ia acabar. Então você não se prepara, você nunca está pronto, para filho nenhum a gente está pronto, mas sobretudo quando você não sabe quando vai chegar. Você não tem uma referência de um conteúdo para buscar do tipo assim, como começar a criar um filho de 7 anos? Igual você tem assim, um bebê, o banho você dar assim até tal temperatura. Não. Mas a chegada da Gleice, ela me muda no sentido de eu percebi que eu precisava mudar porque ali eu precisava ser exemplo para alguém. Era uma menina de 7 anos que eu estava me tornando mãe. Preta como eu. Eu precisava que ela visse em mim que eu fosse uma referência para ela. Então, ali ela me transformou. Ali, quando ela chegou, mudou tudo na minha vida. Ela que me trouxe minha autoestima, ela que me trouxe meu empoderamento. Foi a chegada da minha filha. Porque eu olhava para mim, quando eu fazia algo que eu não achava legal, eu pensava, é esse tipo de mulher que eu quero que a minha filha seja? É esse tipo de situação que eu quero que a minha filha se submeta? Então, a Gleice, ela transformou a mulher que eu sou. Fato. Mas eu sempre muito displicente. Eu sou uma pessoa 1000 coisas ao mesmo tempo. 300 projetos, 300 coisas. Então, eu sempre fui muito displicente. Então, acho que nesse momento, quando chega a Manu, há 2 anos e 8 meses atrás, ela me traz uma atenção. Eu fiquei mais atenciosa com os meus amigos, eu fiquei mais atenciosa com a própria Gleice, porque cuidar de um recém-nascido te traz é uma atenção 24 horas e você começa a ligar um radar que eu não tinha antes. Então, acho que se eu pudesse definir, acho que a Gleice chegou para cuidar de mim e a Manu chegou para me ensinar a cuidar do outro. Acho que se eu tivesse que resumir, eu acho que foi esse trabalho que as minhas filhas fizeram em mim. Acho que por isso que hoje eu me sinto tão completa com elas. Isso é muito forte, é muito lindo, é muito emocionante, né? Porque, assim, falando também do seu trabalho, do que você empreende, quando você está anunciando, quando você está falando alguma coisa, você traz toda essa sua história ali por trás, né? Você é uma pessoa que está falando, que tem muita propriedade, que viveu muita coisa. Então, eu fico muito feliz de ver você, assim. Eu também trabalhei com publicidade e era sempre assim, a gente gravava aqui e vinha atores de fora, só atores de fora, atores de fora. A gente chegou no momento que a gente liga a televisão, tem você passando com a marca, tem você na internet. Isso é muito lindo, assim, e você está servindo de barreira, de inspiração para muita gente, para muitas meninas, para muitos homens que podem enxergar assim, eu sou ator, eu sou atriz local, eu sou empreendedor local e eu tenho espaço, que não tinha esse espaço. Então quero assim, já também aqui deixar um parabéns para você, porque você é referência, eu estou falando mesmo porque é muito lindo de ver. E você contando essa sua história, essa força desses 2 anos, né, 2 partos, né, eu estou aqui me estendendo, mas abrindo meu coração, porque eu imagino que a questão do parto, né, a mulher se prepara às vezes para algo que vai ser uma cesárea marcada, ou vai tentar algo ali com a doula, mas esse processo de 2 anos que envolve justiça, outras pessoas, e uma criança já de 7 anos, né, que está naquele processo que não está entendendo o que está acontecendo, e você com aquele coração já ali pronta para receber a sua filha, né? Então, foi o parto mais difícil, porque na Manu a gente tentou um parto normal, né?
Mas o parto da Gleice, porque a gente não estava na fila para adoção. A gente não entrou nessa história. A gente não foi um casal que até não recomendo. Sempre que eu falo de adoção, eu gosto de falar, gente, o certo é entrar na fila. Não, se você tem intenção de adoção, não vá visitar abrigo achando que você vai chegar lá, vai olhar o seu filho. Nossa, meu coração bateu. As coisas não funcionam assim. A gente tem uma lei para preservar essas crianças. É porque eu conheci a Gleice porque eu não tinha intenção de adoção. Eu não tinha. Eu não fui para um abrigo ajudar. A gente já ajudava um abrigo, um outro abrigo. A gente já tinha contato com outras crianças. E foi assim que a gente conheceu a Gleice, porque, atendendo lá na Pretinha, a gente conheceu uma assistente social. Falou, nossa, vocês podiam fazer o apadrinhamento afetivo. A gente, não, apadrinhamento afetivo não. Ai, sei lá, a gente não sabia nem o que era. Ela explicou que essa coisa de você colocar para convivência, que eu imagino, uma criança que... A Gleice, ela morou em abrigo a partir dos 2 anos de idade. Então, assim, a primeira vez que ela foi num supermercado, por exemplo, foi com a gente, com 6 anos. Porque tudo chega no abrigo. Essa atenção individual que uma criança de abrigo não tem, que o apadrinhamento afetivo se propõe a dar. Só que a pessoa, para entrar no apadrinhamento afetivo, ela não pode ter intenção de adoção. Porque não é o fim para isso. Essa história bonita, parece ser bonita, que aconteceu comigo, foi um grande drama, que não era para ser, Deus desenhou, mas assim, não foi para isso que eu entrei, e não é o que eu recomendo. A gente foi e apadrinhou, e num momento a gente se viu envolvidíssimo numa situação que a gente não imaginava viver, e foi uma coisa familiar, a família toda, todo mundo, né, integradíssima na família. Então, certo, procura a vara, vai fazer um curso de adoção, que foi o que a gente fez, a gente entrou na fila, mas tinha gente na nossa frente. Então, a gente precisou de ver ela conhecer essas outras pessoas, aguardar a nossa hora chegar. Nossa. Ela teve que negar, e eu achei que ela não ia negar, que ao contrário do que todo mundo vê hoje, ela era uma menina muito calada. Então, se ela não negasse, ela poderia ter ido com várias das famílias. Ela conheceu, acho que umas 6 famílias antes. Ela já convivia com a gente há quase 2 anos, e na hora que ela ficou disponível, porque as crianças que elas vão para o apadrinhamento também, elas são crianças que ainda não estão disponíveis para adoção. E o processo dela e das irmãs, que ela tem mais irmãs, estava parado há muito tempo. E a gente começou a cutucar para eles colocarem esse processo para rodar. Colocar o processo para rodar, e aí quando ela ficou disponível, não era a gente que estava na frente. Então, assim... Adoção é coisa séria. Quer fazer o bem para alguém, que, né, que todo mundo fala assim, ai, que lindo, nossa, vocês são tão bons. Não, gente, a gente adota pelo mesmo motivo que engravida. Se você faz isso achando que você é generoso para fazer o bem, você está errado. Você não praticou a adoção pela intenção correta. Adoção é só mais uma via de parto. E só. Minha filha, ela não é adotada, ela foi adotada, foi como ela chegou. A minha filha é minha filha. Então, acho que quando a gente fala em adoção, as pessoas já olham, não, ela veio... mas que coração de vocês. Percebe? Olha o que eu falei, que a Gleice fez pela gente quando ela chegou. E achar que eu sou a boa zona, porque eu quis ser mãe, imagina... Então, eu acho que muita coisa que a gente vê, quando a gente fala em adoção, a gente vê porque as pessoas elas entram na fila pelo motivo errado. Porque nesse período que a gente conviveu com ela no apadrinhamento, que foram quase 2 anos, a gente viu muito, principalmente nessa adoção tardia, a gente viu muita gente sendo devolvida. Nossa. Rola muito. A gente, quando não convive, a gente não imagina. Mas tem uma pá de gente que adota e depois devolve. Como se fosse essa caneca aqui, ó, café com leitão. Imagina a cabeça da criança, né, nesse processo. Não, e isso gera... Tem criança que é devolvida mais de uma vez. O que eu acho bizarro, porque, assim, filho dá trabalho, todo mundo sabe. E aí você faz o quê? Quando ele veio de forma biológica? Você coloca de volta na barriga? Não tem o que fazer, filho é filho. E... as pessoas falam muito de histórias tristes. Ai, você sabe de onde veio. Ai, que fulano... Nanana. Aí vem com histórias de tempos. A gente escuta isso, tá? De tempos, não sei o quê. Só que como que era feita a adoção há 20, 30 anos atrás? Não era adoção. Você pegava um empregado para sua casa. Eles falavam pegou para criar. Pegou para criar.
né? Então, na verdade, em troca de comida e roupa e moradia, falava que adotou, mas sempre foi o filho de criação, nunca foi filho, ponto. Sempre foi filho de criação, sempre rolou essa coisa e deu problema. O que gerou o problema? Falta de afeto, que gera num filho biológico, que gera num filho que veio por adoção. Então, eu falo demais, né? Como é falar de adoção aí... Mas é que o podcast eu é pra vou isso. dar, É pra bater pelo papo. amor de Deus, vou ficar mais um ano aqui falando. Não, mas é isso. Eu tô, assim, encantado, maravilhado, assim, de conhecer você pessoalmente. Só conhecia pela rede social e de via no desfile, né? E aí tá aqui. Mas é isso. Às vezes as pessoas querem adotar e querem assim, eu quero como se fosse um cardápio. Eu quero assim, 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 assim. Mas é assim, na hora de você escolher, eles te dão, como se fosse um cardápio mesmo, né? Pode ter problema de saúde, até com a idade, menino ou menina. Mas sem conhecer antes, não preto ir lá ou branco. e Não, escolher, né? não. Mas você traça um perfil mesmo. Hoje a gente tem uma fila muito grande, mas assim, aí eu entendo que cada casal ou cada pessoa, você também não precisa ser casado para adotar, né? Tem uma expectativa. Às vezes a pessoa sonha em ter um bebê em casa. E é um sonho legítimo. Mas tem um monte de criança ali que está nos inadotáveis. Se eu puder falar alguma coisa, eu falo que o amor é o mesmo. Lá em casa, assim, as pessoas... Eu ouvi até de uma pessoa próxima, quando a gente já tinha a Gleice, aí falou assim, quando você vai ter o seu? Eu falei, eu já tenho a minha. Ah, mas quando for o seu, você vai ver que é diferente. Aí agora, então, que eu já tenho, né, por 2 vias, então acho que eu posso falar. O amor é exatamente o mesmo, não muda nada. Da minha filha de 15 hoje, né, me assusta. Eu não entendo como uma adolescente como eu tem uma filha adolescente. E um bebê de 2 anos, né? Lógico que algumas coisas... É um bebê, a coisa do cuidado ali, né? Às vezes você passa um tempo, dedica um tempo com o trabalho braçal. Mas, assim, o amor... Eu, assim, acho que eu posso falar mais do que essa pessoa que só teve um filho biológico. O amor é exatamente igual. E nessa você é ligada a vários projetos, em que momento que você para, que você reflete, que você olha pra você mesmo? Assim? Ai, no carro, sei lá. Tem esse tomando momento? banho. Ai, a mãe toma banho. Aí eu queria tomar um banho de pai. Você já é pai? Sou. O banho de pai é uma coisa que vamos combinar. Eu não sei lá na sua casa. Eu vou até fazer um reels muito bom que eu vi. O que eu faço enquanto meu marido toma banho? Ah, fui na Antártida, fui não sei o quê, fui não sei o que lá, fui não sei o que lá. O meu filho, lá de casa, ouvindo os podcasts do Flamengo dele. É banho de 1 hora. Banho de 1 hora. O banho da mãe não. Você já entra saindo. Eu não sei que horas que eu... A mãe entrou no banheiro... Mãe, você já bate na porta ali. Não, pelo amor de Deus. Peraí, só um minutinho que eu deixo... Pelo amor de Deus, hein? Não, o banho do pai é uma coisa linda. Às vezes eu tiro um dia pra tomar um banho de pai, sabe? Aquele banho de pai. Ele fica puto que eu falo, que ele não percebe. Eu vou cronometrar ainda. Você entrou. Eu vou fazer isso. Fazer uma live aqui, eu vou abrir aqui. Vou abrir uma live e só vou parar quando ele sair. Não. Pior que ele vai entrar na live lá do banheiro. Esse ele e vai sair. A notificação. Tô vendo aqui. Mas não tem esse momento assim. Então, e sua fé também? Você tem sua fé? Que momentos que você conecta com o que você acredita? Eu sou uma pessoa de muita, assim, eu acredito muito em Deus. Já fui uma pessoa muito engajada na igreja. Mas hoje eu acho que é um ponto esse ponto espiritual, é um ponto que eu preciso muito trabalhar, sabe? Eu fui uma pessoa muito atuante, já fui catequista. Na minha época, eu sou muito old people, vou fazer 40 anos esse ano. Na minha época tinha uma coisa muito legal. Você tem quantos anos? Eu tenho 39. Então a gente é contemporâneo. Eu também tenho 39. Então, nós somos da mesma época. Tamo junto. Tinha infância missionária. Gente, infância missionária era o ouro, era muito legal. Muito legal. Então, acho que tem algumas... Eu acho que essa coisa da fé é uma coisa que eu preciso de voltar a me conectar mais, sabe? Mas hoje eu sinto que eu olho mais para mim. Eu faço reflexões sobre mim. Eu sou uma prioridade na minha vida. Pode escandalizar um monte de mãe, mas assim... Aquela coisa do... Coloca primeiro a máscara em você no avião para depois colocar no filho. Então, eu sou uma prioridade. Eu ouvia muito quando eu estava grávida. Tá fazendo skincare agora, você vai ver quando o bebê nascer. Não deixei dia nenhum. Dia nenhum. Eu já dei mamar, já tomou banho, nananã, agora ela pode chorar me querendo, mas ela vai esperar um pouquinho. Então, eu sou uma prioridade para mim. Então, essa coisa de olhar para mim, eu me priorizo.
Eu me Se você não tá bem, como é que vai ser cuidar do próximo, né? Porque eu acho que a maternidade, ela é muito maravilhosa, pelo amor de Deus, não é desencorajando ninguém. Mas ela muda a sua vida, depois a gente precisa de recalcular a rota para ver em que lugar que a gente está e se reencontrar com aquela outra pessoa que a gente já foi. Ver de lá o que é bom, o que não é, o que me cabe agora, o que não me cabe dentro do que eu quero e do que eu acredito. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu dedico tempo a mim, assim, aos meus projetos, à minha carreira. Trabalhar para mim vai além do... Trabalhar para mim me empodera, me faz me sentir forte. Eu sinto que ali, quando eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou dando um exemplo para as minhas filhas. Então, trabalhar é uma coisa que me faz muito bem. Eu trabalho muito, mas eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, que isso, infelizmente, não é todo mundo que tem essa condição de trabalhar, ser remunerado de forma digna, fazendo o que gosta. E eu tenho esse privilégio. Mas trabalhar, para mim, também é uma forma de cuidar de mim, sabe? Dos meus sonhos e tal. Mas eu acho que eu faço minhas reflexões diárias e tudo mais, assim. Não tem meditação, né? Eu não tenho nem... Não, eu tenho certeza que eu não fui ainda no médico procurar. Mas se olhar direitinho, deve ter um TDAH perdido aqui. Que se eu que eu tô falando com você, minha mãe tava me ligando, querendo que eu chamasse o Uber pra ela de volta do salão. Eu tô aqui, ai meu Deus do céu, minha mãe vai... A cabeça, se eu for tentar meditar, eu não consigo silenciar essas vozes da minha cabeça, não. É uma boa, assim, de às vezes tentar. Mas assim... Não sei se eu consigo. Tem que ser meditação guiada, só se for. Porque a minha cabeça, ela não para. Impressionante. Mas você viajou, você conseguiu ali ter o seu momento de... Trabalhando, né? Não, você também é criador de conteúdo. Sim. Fala pra mim. Não tem férias. Não, aí você tá numa viagem, pô, você tá num lugar diferente. O pessoal para de gravar, parece, pô, mas isso aqui vai dar um conteúdo muito massa. Um monte de coisa, do tipo assim, cara, coisas que eu fui aprendendo sobre o lugar, comecei assim, poxa, se um seguidor meu vier aqui, ele precisa, a gente cara, quer compartilhar. Isso é muito legal. Exatamente. O quadro da Tarsila, então você... Exatamente. E, poxa, da outra vez que eu fui argentina, o quadro tava aqui no Brasil, a gente eu e Tarsila, eu ia por um pro lado, outro pro outro. Então, e às vezes a gente vai pra outro lugar, principalmente com quem, eu sei muito bem quem é o meu público. Então, às vezes, saber que a Argentina é um lugar onde o nosso dinheiro vale. Então, se você está pensando numa viagem para o exterior, pode ser uma viagem legal, porque lá já tem aquela cara de Europa, mas o nosso dinheiro a gente consegue, sabe? Então, eu acho que é coisa de saber quem é o público e pensar assim, pô, isso aqui é legal para elas saberem, cara. Né? Dá para fazer isso aqui, dá para... Então, acho que aí é um trabalho também que é sem compromisso, mas é um trabalho também. E você tem uma empresa. E disso tudo, como é que é a gestão da sua carreira? Assim? Porque tem que ter mais braço, talvez, para te ajudar, né? Porque é muita demanda. Se não fosse Poliana. Poliana abraço. E Poliana, ela até há poucos meses, eu fazia tudo sozinha. E a Poliana, ela sempre teve... A gente é sócia, comadre de um lado, comadre do outro. Eu fui madrinha de casamento, né? São 17 anos aí de amizade. E aí, a gente virou sócia lá na agência, somos sócias, temos uma equipe massa. Beijo, Ana, beijo, Léo, sei que vocês vão ouvir. E a gente tem uma equipe muito massa lá na agência, que demanda, assim, a gente troca muita bola junto, mas que eles conseguem... a gente pensa muito parecido, né? Então, o trabalho flui, é um ambiente de trabalho extremamente divertido, que faz bem para a cabeça, que é uma prioridade pra gente. E aí, até pouco tempo, eu fazia tudo sozinha. Poli é fotógrafa. Aí eu comecei a falar assim, cara, eu acho que produzir o conteúdo todo sozinha tá ficando complicado. Aí contratei a Poli para produzir o conteúdo comigo, né? Filmar, fotografar e pá. Aí depois eu falei assim, cara, porque imagina, o administrativo da agência e o meu sou eu que faço. Eu que fazia os contatos com todo mundo que fazia contato comigo para alguma coisa. Tudo. E Poliana sempre quis, ela sempre quis. Ela gosta, sabe aquela pessoa que gosta de organizar tudo? Eu não. Ela é aquela pessoa que gosta de... vai fazer um bolinho. Não, peraí, 7 pessoas, não, ela é essa. E aí ela começou a entrar nessa parte também e já me deu uma desocupada, que aí eu consigo ficar com a cabeça livre para...
e pensar em outras coisas, sabe? É uma parceria que já dá certo há 17 anos, né? Então... E vocês também, assim, a pessoa apareceu lá, vocês ficam de olho em novos talentos, pessoas para agenciar? A gente só trabalha para empresa. A gente não trabalha para influenciador. Eu acho, assim, eu acho que o nosso mercado como um todo, né, é aquilo, não é culpa do mercado, né? É uma profissão muito nova. As pessoas, todos nós temos muito a aprender com como trabalhar com influenciadores. E aí, cada pessoa é de um jeito. Eu acho que dá tão certo porque sou eu. E do tipo assim, ela me conhece de trás para frente, de frente para trás. Eu não sei se a gente faria isso bem para outras pessoas. Talvez o meu case indo, né? A gente começou isso agora. Talvez lá na frente a gente pense nesse braço. Mas hoje a gente atende empresas, não atende influenciadores. Porque acho que tem uma coisa interessante, assim, de entender que é um mercado que às vezes tem um talento ali, tem pessoas que estão desenvolvendo, lógico, tem que conhecer, igual você falou, ela já te conhece muito bem e tal. Mas como você também... E eu acho que demanda um tempo, uma energia, sabe? Você cuidar da carreira de uma pessoa demanda muito tempo e muita... A gente cuida só, eu e ela, né? Cuida só de mim. E tá em expansão ainda, né, o seu negócio. Em nome de Jesus, eu tô pronta, Deus. E você também vai voltar com a sua marca. As pessoas ficam querendo, né? Comprar o seu produto. Que eu vou voltar com a minha marca aqui. Uma hora dessa, me arrumando outro problema, meu Deus. Mas as pessoas não querem consumir também, comprarem aqueles produtos? Eu recebo foto até hoje de pessoas. Eu e o Sam, a gente tinha muita preocupação com a qualidade de tudo que a gente fazia. Então, eu recebo foto até hoje de pessoas com roupas que comprou com a gente. Naquela época, a marca, sei lá, tem 8 anos que a marca não existe mais, sei lá. Das pessoas com roupas até hoje. Cara, é muito gratificante. Então, pegar uma marca, fazer uma linha de produtos da Brice. Será? Não pode ter essa possibilidade? Não sei. Você faria? Eu acho que se fosse, né, bem desenhado. Eu hoje, assim, eu sou muito pé no chão. Eu não acho que eu tenho ainda esse tamanho para lançar um produto. Eu acho que pode ser que um dia... Não é aquela menina lá da rainha que ficava achando que não tinha... Vira e mexe, é menino. Todo dia eu tenho que dar um sacode nela. Um sacode, um abraço, não sei. Tem dia que ela precisa de um sacode e às vezes um dia um abraço. A gente estava conversando sobre isso hoje. Eu vejo o trabalho que eu venho fazendo como um grande case de sucesso, assim, sabe? Falando de uma forma bem honesta. Aí quem está falando não é a Brice, @ é a profissional de marketing. Eu vejo muitos perfis muito grandes que, às vezes, não por falta de talento nem nada, mas que ainda não foram notados, de repente, por marcas muito grandes. E eu, com 29 mil seguidores, eu acho que é essa coisa de construir duas coisas. Uma comunidade, que é uma coisa que eu tenho certeza que eu construí, que a gente tem uma relação, meu engajamento é muito bom para a minha quantidade de seguidores, e uma marca forte. Sabe? As pessoas olham e olham para mim e vê uma comunicadora, uma mulher que fala com verdade, essa coisa uma mulher real, a minha vida sem filtro, a minha família. Então, acho que nesses anos eu consegui construir isso. Então, acho que a gente estava conversando antes de vir para cá na agência. Que eu realmente... não sabia não, hein? Não sabia, a Poliana te ligou. Mas realmente é um case que, olhando como profissional de marketing, né, hoje, graças a Deus, já tô com a Jaqueline, eu tô há 5 anos. Né? Tô agora, sou embaixadora de Politintas, né? Com a Demais já tô há quase 1 ano. Não posso esquecer ninguém, meu Deus. Grifos. Ai, meu Deus, não posso esquecer ninguém. Não, fica de Óticas Diniz. Então, assim, são marcas que às vezes eu nem sonhei em trabalhar e que hoje eu tenho a oportunidade e sei da responsabilidade que é colocar a cara ali por essas marcas. Já trabalhei com grandes marcas nacionais também. Então, acho que essa coisa de ter feito essa construção, acho que foi bem feito. E é isso, é em expansão mesmo. É trabalhar cada vez mais. A gente trabalha muito, muito mesmo. Mas quando a gente trabalha com verdade,
sabendo o nosso propósito. Eu tenho um propósito, lógico, eu vivo disso. Hoje, a minha renda principal é da empresa Brice, né? Mas às vezes dá um medo, né? Do tipo, hoje tem a Poliana, mas futuramente vamos precisar de mais gente. Aí você pensar que tem mais gente ali dependendo do seu trabalho. Mas eu acredito muito, porque eu sei da verdade, do amor que eu coloco nas coisas que eu faço, e principalmente eu sei do meu propósito, que é encorajar. São mensagens que a gente recebe quando você está disposto a se mostrar até a sua vulnerabilidade. Eu tenho uma seguidora, que ela é paciente oncológica. E já tem um tempo que ela está lutando contra o câncer. Ela teve um câncer de mama. Ela descobriu junto com a gestação. Ela se tratou e agora o câncer dela voltou. E essa pessoa me mandar mensagem e do tipo assim, olha, descobri agora, o câncer está em outro lugar. Mas olha, quando eu vejo, você alegra meu dia, você... Cara, ela é mãe como eu. Ela é uma mulher com mais de 30 como eu, e ela tá vivendo uma luta lá, e ainda assim ela acha importante, relevante ver o meu conteúdo, sabe? Ela tá sempre ali engajando, curtindo, comentando, apesar de toda a batalha que ela tá travando. Então, eu tô seguindo o meu propósito, sabe? Eu olho e falo assim, não, eu tô indo nesse caminho. E assim como ela, eu tenho várias trocas. A gente fez os atos, cada mês falando de uma coisa. O primeiro foi uma explosão, assim, porque foi muito de encontrar com aquela... A Brice antes dessa da bateria, a Brice lá da escola. E levei muita gente, foi um conteúdo que viralizou, levei muita gente a reviver essa infância e a abraçar essa criança. Então é isso, nem sempre vai ser um conteúdo pago, é um conteúdo que também é informativo, eu também quero entreter, eu também quero ensinar, eu também quero mostrar que o que acontece aí também acontece aqui. Então, cara, tá normal, tá difícil aí, tá difícil aqui, se eu conseguir, você também consegue. Então, esse propósito meu, que eu acho que é o que me empurra mesmo. E essa coisa de hoje monetizar, de trabalhar para várias marcas, só acontece porque tem verdade e tem propósito. Esse do Atos, né, foi muito forte, foi muito bonito e viralizou. Como é que foi a ideia? Conta como é que foi o processo de criação dessa campanha, né? Menina, eu faço 40 esse ano, né? Tô naquela reflexão e pensando como que 40 anos... E a gente ouviu de uma cliente lá da agência que é dermatologista. Ela é linda, sabe? Ela tem 61 anos e ela é bonita. Você olha pra ela, você vê... Ela não... Como que eu vou te explicar? Ela é um mulherão, ela não é... Tá com energia vital, assim, muito, forte, né? E não é aquela mulher que parece que tenta ser uma garotinha, não. Ela é uma mulher de 61 anos, muito bonita aos 61 anos, assim, sem repuxar, sem... Ela sabe? É um exemplo, assim, é uma referência pra mim, por exemplo. E aí a gente falou assim, nossa, os 61 de hoje são os... Aí ela falou assim, não... A mulher de 61 de hoje não é a de 40 ou a de 50. É a mulher de 61 anos de 2023. Quando ela falou isso pra mim, caiu, bateu. Eu falei assim, os 40 não são os novos 30 ou os novos 25. A mulher de 40 anos de 2023, ela tem essa facilidade, essa possibilidade que a informação trouxe pra gente, de ver que, cara... Eu tô só começando. Eu tenho... Antes era quase que um do tipo assim, agora... Ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. E aí foi de fazer essas reflexões dos 40. E aí eu fui pensando qual foi o caminho que me trouxe a essa mulher que eu sou hoje. E aí a gente estava para fazer um conteúdo. Eu falei, Poliana, autoconhecimento, autoamor, autocuidado e autoestima. O caminho é esse, porque você se conhece, aí você ama o que você conhece, aí você começa a cuidar do que você conhece, e aí você consegue a autoestima. E estava perto do dia 1º de abril. Aí eu falei, autoconhecimento, 1º de abril. Quais foram as mentiras que já contaram pra gente? Foi muito porque foi no dia certo, e muito de identificação. Então, aí foi aí que foi o primeiro. E a gente está devendo autoestima, porque eu viajei na época, mas a gente está
semana que vem o Autoestima aí, que é o que fecha esses 4 atos. Mas ficou muito claro para mim que conteúdos onde eu possa ser voz de outras mulheres como eu fazem parte do meu conteúdo. Então, calma, Poliana, não vai ser todo mês, são só esses 4. Mas que vai ter a parte 2. De tempos em tempos. E é muito... O terceiro mexeu... O primeiro, obviamente. Sim. Mas o terceiro, ele mexeu muito comigo, porque do primeiro eu recebi uma mensagem de uma seguidora, que eu até conheço, falando do quanto que aquelas coisas do que ela ouviu na infância, que ela enfrenta depressão até hoje. E esse ato foi feito só para ela. Então foi muito forte. Nem eu imaginei que quando eu sentasse ali eu ia sentir tudo que... E é muito difícil quando você se coloca no lugar do outro, que você... Cara, transcende, assim. Todo mundo que estava lá no estúdio sentiu que eu... Veio em mim, como se aquilo que ela leu fosse sobre mim. Foi muito... Muito forte. Muito, muito forte. Todos os atos foram muito fortes. Mas o terceiro foi bem difícil, porque o primeiro era a minha verdade. E que era a verdade de um monte de gente. Agora, o terceiro foi sentir uma dor que eu não conhecia, porque as pessoas sabem a minha história. E de outras como eu, que passaram por aquilo, ressignificaram. E quem não ressignifica? Acontece como essa menina. Quem está inscrito até hoje no seu corpo, né? Na sua alma, no seu coração. Que é ler ela falando assim, eu não consegui me amar, eu tenho crise de depressão e ansiedade até hoje. Só que ninguém fala dessas pessoas. E ali, naquele ato, eu me senti no lugar dela. E dói pra caramba. Então, ser a voz que fala assim, cara, busca autoconhecimento, depois receber mensagem dela. Eu tive coragem de falar pra minha mãe. Depois do ato, eu mostrei pra minha mãe e falei que era eu. Ela tem 40 anos, essa menina. Agora ela falou com a mãe dela. Nossa. E a minha mãe perguntou por que eu não falei na época que ela podia ter me ajudado. Pagou, tá cumprindo. Não tem like, não tem compartilhamento, não tem viralizar, não tem nada. Eu fiz esse ato pra ela. E o que eu queria, o meu objetivo, ele foi alcançado. Ela falou pra alguém que amava ela e a pessoa estendeu a mão pra ela. Não tem preço. Não tem preço. Então é uma conexão, isso de formar uma comunidade, não tem nada a ver com chamar de frufruzinhas, amorzinhos, corujinhas. Às vezes as pessoas acham que formar uma comunidade, e a gente escuta um monte de guru de marketing, que vem com 300 verdades, que como se tivesse uma fórmula mágica para todo mundo fazer alguma coisa e funcionasse só isso. E fala que, para fazer uma comunidade, meus azulzinho, meus vermelhinho, meus laranjinha, e não é isso que forma uma comunidade. Pega uma receita, achando que, não, primeiro pensa o nome. Não, não é isso. Não tá é. Entendendo, a conexão não é achar uma palavra, ficar inventando. Não, vai surgir naturalmente essa palavra, alguém vai falar essa palavra, vai conectar, vai se arrepiar na hora. Enfim, aí, e quer começar antes, né? Quer começar pelo teto da casa, construir pelo teto, em vez de construir pela fundação. É isso aí. Então, assim, e os projetos novos? O que você está querendo fazer mais coisas? Conta pra mim. Ai, meu Deus, projetos novos. Poliana chegou à parte de projetos novos. Projetos novos. A gente lá na agência, a gente quer muito mostrar mais essa realidade. A gente sempre acreditou que um grande diferencial nosso lá na Brilhe é quem está por trás, né? Essa verdade que a gente coloca em tudo, inclusive na agência. Então, acho que é construir mais essa ponte lá, de mostrar mais essa... É incrível, eu mostro a minha vida toda, quando eu tô lá eu não mostro. Tem uma pá de gente que às vezes não sabe nem o que eu faço além de, né? Então, isso é um projeto muito forte nosso lá na Brilhe, agora. E desembolar o nosso estúdio lá de fotos e vídeos, que esse projeto tá atrasado, mas nós estamos aí. O 4º ato vem aí em nome de Jesus. Sai quando? Assim, pode falar mais ou menos a data? Eu não sei, porque a gente ainda não gravou. Calma. Mas sai. Não, pelo amor de Deus, tem que sair semana que vem. Poliana, quando esse episódio for ao ar, já terei a data e vou te mandar no direct, no WhatsApp. E eu acho que é isso, é continuar essa expansão, cada vez mais entender e estudar como eu posso entregar algo para minha comunidade, né? E cada vez melhorar a qualidade do conteúdo, porque é o que eu sempre falo, como vai ser entrega, eu não sei.
Que aí são outros fatores e não dá para eu ficar aqui sentada chorando por causa do algoritmo. Mas a qualidade do que eu vou entregar de conteúdo, sim. Então é isso que a gente trabalha muito para aprimorar. Vou ter a honra de apresentar o Colibri 2023, que Sério? é ela. Uhum. Você foi convidada para apresentar, então. Esse ano é você? Muito honrada. Parabéns. Muito honrada. E é aquilo, cada vez que eu coloco uma bandeirinha em algum lugar, eu sei que essa bandeirinha não é só minha, né? É uma mulher fora do padrão, preta que veio de baixo, que já é mãe. Então, agora a gente já entra numa outra questão, né? Que é uma mulher de... já vou assumir os 40 já. Já é mês que vem. Já que tem 40 anos. Uma mulher de 40 anos, né? Que o mercado, às vezes, gosta de olhar para uma menina mais novinha, que fotografa melhor, que o vídeo fica melhor. Mas não, né? A gente mostrar que a gente também tem lugar, a gente consome, a gente vai viver cada vez mais. Que a gente está usando bioestimulador de colágeno, comendo bem, fazendo atividade física. É isso aí, pedalando. Pedalando horrores. Fazendo reunião pedalando. Pelo amor de Deus. Então, acho que acho que é isso. Meus projetos cada vez melhorar mais, possibilitar mais lugares para pessoas como eu, que eu acho que parte do nosso crescer, até lá na Brilha, a gente se preocupa muito em quem a gente coloca para trabalhar com a gente. Hoje a gente tem a Ana, que é uma mãe, que tem uma filha quase do tamanho da nossa. E quando ela saiu da entrevista, a gente falou assim, cara, é ela, porque se não for eu que posso virar para ela e falar assim, não, sua filha passou mal hoje, não vem. Quem vai fazer isso por ela? Quem vai falar assim, não, sua filha... Ontem, Flora teve um projeto literário na escola. A Flora tem 2 anos. Então, a vida de escritora de Flora começou. Cedo. Então, não, pelo amor de Deus, sai mais cedo. Prioriza. Momentos importantes, né? Memória, construção de memória, de laços, são importantes. Qual a garantia que eu vou ter que outra empresa vai fazer isso por ela? E o Léo, que é um maravilhoso, é um homem gay, criativo, que tem uma marca dele também, que é a Cause, olha eu dando os arroba, a Cause, uma marca que faz uma moda super a gênero, linda, antenada e com propósito. Então, pra gente, que na Brilhe, minorias são maiorias, né? Somos todos, né? Exatamente. Lá. E é o nosso compromisso enquanto empresa e enquanto Brice, que essa empresa cresça muito, porque é o perfil que a gente quer também trabalhar sempre, é oportunizar os nossos. Olha, obrigado. Esse episódio de 1 ano não podia ter uma pessoa mais especial para estar aqui presente. Para comer bolo, para comer cupcakes. E que a gente possa desenvolver mais conteúdo aqui. A porta está aberta para você, para todos os seus projetos, coisas Não novas. abre muitas portas, que eu sou um pouquinho espaçosa. A Poliana pode falar melhor disso. Nada, pode. Olha, tem uma coisa nova, vamos lá bater um papo novo. Aqui está aberto para você. Eu tenho. Esse pessoal, eles falam de educação, vocês sabem, né? Não, aqui não. Aqui é diferente. As pessoas falam de educação. Ai, volta. Faustão já falou em números. Ai, volta quando você tiver projeto novo. A gente... Aí manda o WhatsApp e não responde. Não, a gente é espaçosa. Já aprendi o endereço, já sei os dias de gravação. Eu chego aqui. Mas pode vir mesmo, de coração. Porque, assim, eu quero ter esse espaço aqui para trocar uma ideia, tomar um café, comer um bolo e conhecer pessoas inspiradoras e também levar histórias inspiradoras para mais pessoas. Assim, só terminando também, me veio aqui agora, incrível. Uma pessoa, eu entrevistei a Luísa Fiorese, ela também teve câncer, venceu, e eu recebi um depoimento muito forte, muito bonito do Vinícius, como aquele episódio também foi muito transformador por ele, que ele também está passando por uma doença, enfim. E é isso, a gente quando uma pessoa comenta, assim, é por isso que eu estou fazendo, é por isso que eu estou ali. As dificuldades da gente fazer, de estar aqui 1 ano batalhando, fazendo o nosso podcast, conectando pessoas, é para que a gente possa levar mensagens transformadoras e que pessoas possam se conectar com coisas que possam levar elas para frente, funcionar para cima, para o alto. É isso. Para mim é uma honra muito grande. Eu fujo um pouquinho, porque eu fico meio nervosa quando depois que eu sento, eu falo. Mas até eu chegar aqui, eu fico, ai meu Deus, do que eu vou falar? Minha vida não é... Não, eu fico assim, gente, não tem nada de interessante na minha vida que as pessoas vão querer falar, vão querer saber o que é da minha vida. Parece que eu sou quem? A Maju Coutinho? Não tenho uma história. É a Brice. Né? Mas assim, eu sei dos desafios de criar conteúdo, de fazer um trabalho independente. Às vezes a pessoa que tá lá do outro lado vê tudo pronto e não sabe o tanto, né? Aí como criadora de conteúdo,
o tanto de trabalho que tem por trás disso tudo. Então, te falei antes, mas falo agora de novo. Parabéns por um ano. É um ano sem se perder, é um ano sabendo qual é o seu propósito para continuar fazendo a coisa certa. E tenho certeza que vão vir muitos anos. Eu quero vir ano que vem, no de 2 anos, com bolo de novo. Mas eu vou vir antes, com novos projetos, se Deus quiser. Vai, antes. Com certeza a gente vai gravar episódios especiais. Olha, e agradecer a você que chegou até aqui. Já curte, compartilha, espalha para mais gente esse conteúdo. Vamos educar o algoritmo para que ele possa chegar a mais ele pessoas. É sem educação. Pessoa sem educação é tal de algoritmo. A gente tem que educar ele, doutrinar ele. Ó, estou compartilhando coisa boa. E vou deixar linkado também os nossos parceiros que também participaram, que deixaram esse episódio mais doce, mais gostoso, a Beta Cake, Chocolate Garoto, e também as redes sociais, também a empresa da Brice, que você quiser contratar, enfim, ter... Nossa, já faz um merchan. E você quer uma voz forte, uma voz que vai chegar nas pessoas, entre em contato com ela, que ela vai desenvolver um projeto muito especial para sua empresa, para sua marca. Eu tenho certeza disso. Arrasou. Beta Cakes, vou provar, depois te conto no direct. Mas já tô aqui salivando. Cheirando cheirinho de chocolate, delícia. Até a próxima, tchau. Tchau, obrigada pelo convite.